Bem-vindo ao canal Raul Literário. Eu vou falar do livro Aonde os Velhos Não Têm Vez. Esse livro é eu não sei pronunciar o nome dele, Cormac McCarthy. Ele tem dois livros, na verdade, que eu gostei, que é Onde os Velhos Não Têm Vez e o Meridiano de Sangue. O Meridiano de Sangue é mais rebuscado. Apesar dos livros deles terem uma linguagem mais seca, porque fala de uma região árida, normalmente do deserto do Texas, no México, Novo México, esses lugares. Então os personagens também são mais áridos, mais secos. Mas o Meridiano de Sangue é considerado um grande clássico dele. Eu gostei muito dos dois. E esse livro, Onde os Velhos Não Têm Vez, ele é muito fiel ao filme, fizeram um filme dele, o filme é muito fiel ao livro. Porém, o livro ele é mais completo, ele traz mais reflexões. Então temos o Shigur, psicopata, o Mosse, um ex-combatente de guerra, e o xerife Bill. Em determinado momento, o Mosse encontrou uma maleta cheia de dinheiro e muita confusão, muito atrito, muito sangue, muitas pessoas mortas no local onde ele encontra esse dinheiro. Parece que foi desacerto de gangues, traficantes de droga. Ele resolve ficar com esse dinheiro e começa a ser perseguido pelo Shigur. E nisso o xerife Bill tem a função de proteger o Mosse. Então o Mosse é o que liga Shigur ao Bill. É claro que o Shigur e o Bill eles nunca se encontram, mas quem consegue fazer que os dois se conectam é o Mosse, quando acha o dinheiro e acaba fugindo, que é o Shigur vai persegui-lo e o xerife Bill tem a função de protegê-lo. Só que o xerife Bill está sempre um passo atrás do Shigur. Aí que vem a grande metáfora do livro. O Shigur, ele significa o caos, a desordem, enquanto o xerife Bill significa o antigo, o velho, a tradição. E nisso a história segue, ela percorre nesse ritmo frenético, onde tanto o Shigur como traficantes mexicanos estão atrás do Mosse e o Bill fazendo investigação, mas é óbvio que o Bill ele nunca consegue chegar até o Shigur. Mas o interessante do livro é as reflexões. Então o livro ele tem muito mais reflexões que no filme. O Shigur, ele é implacável, ele é como uma força da natureza, um furacão, um vendaval. Quem passa na frente dele, ele destrói. Quem cruza o caminho dele, muito provavelmente acaba se dando mal, acabam mortos. Então ele é essa força implacável, demoníaco, o mal encarnado. Enquanto o xerife Bill, ele tem a função de trazer a ordem que está sendo perdida, que está sendo massacrada. A tradição, ela está sendo representada pelo xerife Bill, a tradição que está se perdendo. Então a tradição está morrendo e o caos está tomando conta. A tradição, o velho, está se aposentando e o caos está tomando conta da sociedade. E o xerife Bill ele faz essas reflexões. Primeiro vou falar do Shigur, o psicopata Shigur. O Shigur ele representa o caos, só que o caos ele está intrinsecamente ligado à nossa sociedade, porém ele está preso a um destino. Nisso acredita o Shigur. O Shigur ele acredita que as nossas escolhas elas levam a uma determinada situação
que pode ser praticamente impossível de nos livrarmos dela. E isso ele reflete na conversa com Rios. Rios ele é um dos investigadores que é pago para conseguir recuperar a maleta antes do Shigur, essa maleta de dinheiro, ou fazer um acordo com o Shigur, porque tem dois grupos de traficantes brigando por esse dinheiro. Só que o Shigur ele chega na frente, ele pega o Rios de surpresa e na conversa ele fala com o Rios: se todas as decisões, os caminhos que você trilhar te levar até a morte, que encontrar com o Shigur é encontrar a morte, encontrar com o caos é encontrar a morte, encontrar com o mal é encontrar a morte. Do que adiantou suas escolhas? Então quer dizer, as pessoas não têm escolhas, elas estão destinadas, predestinadas. Então Shigur ele acaba matando o Rios. Como o Rios é pago para achar a maleta ou tentar fazer um acordo, o Shigur não aceita e ele mata o Rios. E ele fala que toda aquela situação faz parte de um destino. E ele vai fazendo essa reflexão. Ele tem uma certa ética, uma ética maléfica, mas tem. Quando ele encontra o seu patrão, o Shigur, ele devolve todo o dinheiro, os 2 milhões de dólares. E ele não desvia nem um centavo. Ele foi pago para achar aquela maleta e ele devolve a maleta. Faz parte da ética dele, faz parte da profissão dele correr esse risco. Tanto é que o patrão dele pergunta para ele: você não teve nenhuma tentação de ficar com dinheiro? E ele responde que ele segue uma ética, que ele tem que devolver porque ele se comprometeu. Tudo que ele se compromete, ele acaba fazendo, e faz parte da profissão dele os riscos. E que ele não tem medo, que ele realmente ele representa esse mal encarnado. O Shigur ele é implacável. Quando ele encontra com um senhorzinho na loja de conveniência, a vida daquele senhor é decidida por uma moeda, por um cara e coroa. Quer dizer, o senhorzinho não tem escolha. A única forma de se livrar dessa tragédia humana, do destino implacável que o Shigur estabelece, é o acaso. A moeda representa o acaso. Então as pessoas estão presas no destino e só quem pode livrar elas daquele destino trágico é o acaso. Então a moeda que decide a vida do senhorzinho. E mais para frente que vai decidir a vida da Carla Jeans, a esposa do Mosse. Quando o Shigur consegue telefonar para o Mosse, e os dois têm uma breve conversa, o Shigur fala que ele não vai escapar pelo transtorno que o Shigur teve que passar atrás daquela maleta. Mas se ele devolvesse a maleta, ele poderia livrar a esposa dele. É o máximo que ele ia conseguir. O Shigur já tinha decidido, faz parte do destino matar o Mosse. Mas o Mosse, se ele desse a palavra que ia devolver a maleta, poderia livrar a esposa dele. E quando o Shigur encontra a Caladinha, ele fala isso, que ele prometeu para o marido dela que ia matar ela. Porque o Mosse não aceitou devolver a maleta. Ele achou que ele podia vencer o mal, vencer o caos, vencer essa força implacável do mal. Então o Shigur ele acaba executando Carla Jeans. Carla Jeans ainda fala com ele que ela não fez nenhum trato com ele, mas ele fala que não interessa, que ele se comprometeu com o marido dela, que ele vai cumprir a palavra dele. E ela retruca: mas meu marido está morto, ele não importa, mas eu estou vivo, e minha palavra está viva. E o que ele vai fazer? Ele vai decidir o destino dela ao acaso, na moeda. Como ela implora,
Então a única coisa que pode livrar ela do destino é o acaso. Só que o acaso não está do lado dela, ele executa. E quem vai vencer o Shigur não vai ser a ordem, não vai ser a tradição, vai ser o próprio caos. Vai ser meninos embriagados, drogados dentro do carro, que colide no carro dele. Depois que ele mata a Carla Jean, ele pega o carro dele, vai embora e sofre uma colisão de uns meninos que está totalmente drogado, atravessa o farol vermelho e colide no carro dele e arrebenta com ele, mas mesmo assim ele consegue escapar. O mal, ele sobrevive ao mal e ele foge. O Shigur, então, ele representa esse caos que está instalado na sociedade, enquanto o Xerife Bill, ele representa a ordem, a tradição. O Xerife Bill, ele faz algumas reflexões muito válidas. Ele detém um cara, e o cara é um assassino e é condenado à pena de morte. E o Bill, Xerife Bill, vai visitá-lo sem nenhuma vontade. E lá ele percebe na conversa que esse assassino, ele não sente remorso nenhum. E o Xerife Bill, ele começa a lembrar do passado dele, quando as pessoas ainda tinham um pouco de ética, de lucidez, de amor ao próximo. E ele faz toda hora essas reflexões. Como pode o cara cometer crime violento, assassinar alguém e não sentir remorso? Mais pra frente ele fala de uma situação, de uma palestra que ele foi na igreja, que ele encontra uma senhora resmungando e ele vai interferir nessa palestra justamente para falar dessa ordem, dessa tradição que está se perdendo. Ele fala de uma pesquisa que teve na época dele, quais eram os problemas da escola da época. A escola da época era a rebeldia, era xingar a professora, colocar chiclete na carteira dos alunos. E os conflitos das escolas de hoje, as escolas de hoje tem estupro, tem assassinato, tem troca de tiro. Ele não entende como que as coisas chegaram nesse ponto, nessa situação. Se nos anos 50 era de um jeito, já nos anos 80 já era de outro. Muito rápido, questão de 30 anos. A rebeldia dos alunos era andar de jaqueta, cabelo pintado, colocar chiclete na carteira dos alunos. E a rebeldia de hoje é morte, assassinato, é tragédia. Então o mal se instalou. E por fim, um sonho que ele tem. O sonho que ele tem no final do livro. E ele 20 anos mais velho que o pai, e os dois cavalgando junto nessa região seca, árida, porém estava nevando, estava escuro, e o pai dele acende o fogo nessa escuridão. Quer dizer, Xerife Bill, ele está mais velho que o pai. Ele faz um passeio no passado quando havia esperança. Esse fogo no meio da escuridão que o pai dele acende significa esperança. A esperança estava no passado, estava quando existia a tradição, quando existia a ordem. O velho, nesse sentido, é a ordem. O Bill representa a tradição. Só que agora está tudo nevando, está tudo em desordem. Então aquela chama, ela não ilumina mais aquele tanto de escuridão, o caos que nós estamos emergindo. E eu vou ler uma pequena passagem do livro.